Começando mais um vídeo aqui pro YouTube. Como eu falei, vídeo no YouTube vai ser assim, ó, sem edição, sem cortes, o que tá acontecendo, e a gente vai conversando aqui. E eu achei legal hoje trazer um assunto que é sobre manejo de fazenda de cria, manejo de pastagem em fazenda de cria. Por que que eu tô trazendo esse assunto? Porque ontem eu dei aula para mentoria, para os meus alunos da mentoria, e um deles, que é consultor, trouxe justamente o quanto ele está com dificuldade de alinhar o manejo de um cliente que tem fazenda de cria. E é o que eu sempre falo, né? Primeira coisa que a gente tem que entender toda fazenda ela tem um potencial de carga, o A por hectare, tá? Ela pode estar abaixo do potencial dela, por erro nosso de manejo, mas ela tem um potencial dela quando bem trabalhada. Só que na cria, então veja só, o potencial dessa fazenda, por exemplo, é 1,2 UA por hectare. Quando a gente fala de cria, a gente tem que ter margem de segurança. Por quê? Por conta justamente dessa dificuldade de manejo. Quem falar para mim assim, não, né, eu consigo implementar um ótimo manejo de pastagem numa fazenda de cria, ele roda 100%, não tem nenhum momento que eu peco nele, isso não existe, tá? Para cria, porque ela tem outras demandas. Então, a fazenda, como eu falei, da margem de segurança, a fazenda que roda 1,2, ela tem capacidade de 1,2 UA por hectare de média ano. Na cria, a capacidade dela é de 1,0, por conta dessa margem de segurança, por conta que você não consegue fazer um manejo, nem 80% do manejo que você traçar, você não consegue fazer na cria. Nós, aqui como consultores, também enfrentamos isso, essa dificuldade de alinhamento na cria. Lógico que a gente consegue implementar, tá? Através dos planos de manejo, uma boa parte, conseguimos fazer rodar, conseguimos recuperar pastos, mas precisamos ter essa margem de segurança. O que acontece? Por que essa dificuldade? Pensa bem, você que conhece a cria, a maior parte dos produtores estão na cria e sabe disso. Eu tenho que priorizar primeiro o manejo reprodutivo. Então, uma hora, você traça o plano de manejo. Para quem me conhece sabe que ou me segue principalmente no Instagram, que eu estou mais presente, sabe o que é um plano de manejo, que é a gente montar justamente para onde os lotes vão, de acordo com a lotação do pasto, de acordo com a escala de pastagem, tá? De acordo com o período de permanência que você quer. Isso é um plano de manejo. Então, quando a gente monta esse plano de manejo, e normalmente nós montamos cada 15 dias, nós revisamos, né? Porque a pastagem, ela responde em cada época de uma forma, e cada 15 dias você tem que estar revisando o que está acontecendo com a tua pastagem, qual é a escala de pastagem que ela tá e quanto que você precisa colocar de taxa de lotação. Na cria, volta e meia, acontece o seguinte, vamos pensar, estamos no período de estação de monta. Poxa, Nayara, vou dar um exemplo do que acontece quando a gente direciona. Agora eu não posso manejar desse formato porque eu tô com o carimbo X que vai entrar em protocolo esse mês. Vou ter que deixar ele mais perto da porta ali, mais próximo. Tudo bem, fica lá. Pesa o pasto, muitas vezes não encaixa a lotação certa. Mas mês que vem tem um outro carimbo, passando pelo mesmo protocolo. Pesa o pasto. E fora isso, fora aquele carimbo que está sendo trabalhado, o outro carimbo, que é o próximo, já tem que vir para mais próximo também. Muitas vezes não encaixa dentro daquela lotação, não dá para quebrar o lote. Então você acaba tendo que priorizar, nesse momento, a reprodução. Só que vamos pensar, a estação dura 4, 5, 6 meses em alguns casos, mas nos nossos casos 4 meses, 5 meses. Então quer dizer que são 4, 5 meses onde está penalizando, por mais que você ajuste, a preferência ainda é do manejo reprodutivo. Depois você tem o pasto maternidade, você que mexe sabe disso, pasto maternidade. Não dá para eu ficar manejando, trocando para lá e para cá, vaca parida, recém-parida. Pasto maternidade fica sempre mais judiado. Dali a pouco começa o processo, lá em maio, né? Abril, maio, poxa, acabei a estação. Caramba, começa a desmama. E aí?
E aí o processo da desmama também, olha, eu tenho que trazer o carimbo X, que eu tenho que desmamar. Então eu tenho todo aquele processo, todo aquele manejo. Novamente a gente cai no mesmo ponto. Então o que acontece? Nós temos eventos o ano inteiro acontecendo e que a fazenda, bom, dentro da logística da reprodução, eu vou precisar pesar mais o pasto. Dentro da logística da desmama, eu vou precisar não cumprir esse plano de manejo. Dentro da logística da aparição, eu não posso ficar mexendo com vaca recém-parida. E por isso, quem está na cria sabe o quanto é desafiador mexer com o manejo de pasto. Imagina a gente que traça plano de manejo e tá ali, senta ali às vezes fica 2, 3 horas traçando um plano de manejo para que pelo menos aquilo aconteça 60% do que a gente traçou. Agora imagina o produtor que, primeiro, não tem esse hábito, não tem esse conhecimento de sentar para traçar plano de manejo, para conseguir pensar em escala de pastagem, conseguir pensar em lotação, conseguir pensar em período de permanência, conseguir pensar em período de descanso. Como que esse produtor vai conseguir fazer um manejo e recuperar pastos numa fazenda com essa dinâmica? E o que acontece? Aí o pessoal fala o quê? Tá? Uma crença. O que o pessoal fala? A vaca come muito mais. A vaca detona a fazenda. As fazendas de cria são mais rapadas. E são de fato. Mas por que elas são mais rapadas? Por conta que não consegue fazer manejo. Não consegue trabalhar bem a lotação. Precisa priorizar outras demandas. E aí, por isso, a fazenda rapa. Nara, mas o pecuarista que não conhece de manejo, ele não conhece de manejo na cria, ele não conhece de manejo na recria engorda também. Tudo bem, só que o que acontece na recria engorda? Ele trabalha blocos de peso, primeiro ponto, tá? Ele trabalha blocos, grupos, ele não tem outras demandas para ter que ficar trazendo para a porta, para ter que ficar mexendo. Além disso, ele trabalha o peso médio do animal, seja na recria engorda de macho ou seja na recria engorda de fêmeas. O peso médio do animal da fazenda, ele é menor. Então, ele pesa menos a fazenda. De forma, às vezes, até sem conhecimento. Ele não sabe disso. Mas, por ele trabalhar uma categoria de peso médio menor, ele pesa menos a fazenda. E isso faz com que ele não judie tanto dela. Tá? Lembra que o bovino come proporcional ao peso, na média 2,5% do peso vivo. Se ele está trabalhando uma categoria com peso menor, automaticamente está demandando menos de forragem. Então, às vezes, até mesmo sem o conhecimento de manejo, mas por conta da atividade, ele consegue não judiar da fazenda tanto. É isso que acontece da diferença da cria para a recria engorda. Então, até esse questionamento desse mentorado, né, desse aluno sobre que ele é consultor, poxa, eu tô com muita dificuldade de traçar o plano de manejo da fazenda de cria. Eu falei, calma, porque é realmente difícil, realmente é complicado. Você precisa sentar ali, você precisa passar horas debruçado naquele plano de manejo, pensando como você vai unir lotação, pasto, não sei o que, mais reprodução, estação de monta, desmama, dali a pouco parição. Você precisa sempre pensar nisso. Então realmente vai dar mais trabalho. E outra, não adianta pensar que a fazenda de cria vai cumprir o plano de manejo 90% igual acontece na fazenda de recria engorda. Não, ela vai cumprir, se ela cumprir 60%, show. O que não pode também é que ela não cumpra nada. Você sempre tem uma desculpa para não cumprir. Aí esquece, essa fazenda vai ser sempre rapada. Mas se ela cumprir 60% do plano de manejo, principalmente no período de estação, maravilha. Então essa é a grande dificuldade da fazenda de cria. É possível recuperar essa fazenda de cria? É possível ter um pasto bem manejado e ter bom pasto na fazenda de cria? É possível.
você tem que primeiro entender qual é a capacidade da fazenda e trabalhar ela um 0,2 ali mais baixo na média ano. Você precisa ter essa margem de segurança, primeira coisa, porque você tem esses eventos. Outra coisa, traçar planos de manejo de forma frequente, saber olhar para o pasto e diagnosticar ele, para que você trace planos de manejo para essa fazenda e que se cumpra 60%, 70% todos os meses. E aí sim você consegue ter uma fazenda de cria mais produtiva, tá? Recuperando o pasto, sem ficar degradando. Só que, lógico, vai dar muito mais trabalho. Então, acho que a questão que eu quis trazer aqui, nós já estamos com 11 minutos de conversa, foi justamente isso, porque eu vejo que é uma dor de outras pessoas, inclusive que têm fazenda de cria e de outros consultores também para alinhar a fazenda de cria. E aí eu venho aqui, tenho várias coisas para conversar com vocês, mas não vou deixar muito assunto de uma vez não, tá? Ó, dúvidas, comentários, tudo deixa aqui, porque às vezes a sua dúvida é justamente o que eu posso trazer e pode ser a dúvida de outras pessoas. Sairão mais vídeos aqui, sempre assim, ó, sem corte, tá? Ó o Andrezinho aqui falando oi pra vocês. Tchau!